Olá, meus queridos alunos, vamos que vamos, mais uma semana de aula. Essa semana acordei muito difícil, muito doente, tive uma febre terrível ontem à noite, mas acordei bem, estou tomando remédio. Eu acredito que não é a Covid, né? Mas vamos que vamos, precisamos continuar trabalhando aí e tudo vai ficar bem. Estamos quase chegando ao final já do segundo bimestre, dia 30 acaba tudo isso, né? Esse período aí do segundo bimestre, então precisamos alinhar. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a República Nova, um período republicano aí do governo Dutra até Jânio Quadros. Vamos ver, Dutra, JK e Jânio Quadros. Já vimos então a Era Vargas, então a gente não vai falar então do período ali de Getúlio Vargas 51 a 54, tá bom? Então, é o período aí da República Nova e toda aquela esperança que nós tínhamos, né, anticorrupção, que tudo fosse diferente. A nossa democracia continua com as suas falhas gravíssimas, né? E até hoje nunca houve um período de tanta corrupção no Brasil quanto ao período democrático. Ah, professor, mas o período democrático é muito maior. Claro, não tenho nem dúvida disso. Mas ao mesmo tempo parece que as coisas não caminham como nós deveríamos ou como nós queríamos que caminhasse, né? Por isso a gente tem que saber votar um pouco melhor. Vou falar características desses presidentes que vai lembrar muito a atualidade, vai lembrar um pouco da nossa história também, tá bom? Então, presidente da República Velha, vamos ver de 1946, então, até 1960, tá bom? Então, o primeiro é aqui o Eurico Gaspar Dutra, né? O presidente Dutra, ele vai ficar de 46 a 51, Getúlio Vargas tinha saído em 45, tinha acabado a ditadura de Getúlio Vargas, então, do Estado Novo, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e agora, então, precisava de novas eleições. Os Estados Unidos, então, estava pressionando junto com o povo brasileiro. E aí, então, agora o Vargas sai do governo e entra agora eleito pelo povo aí, o Gaspar Dutra, né? Ele foi o nosso 16º presidente aí, tinha carreira militar, era um general, nasceu na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, desenvolveu na política aí, tá? E ele faleceu em 74. Bom, as eleições aí de Dutra, né? Então, Dutra foi eleito como presidente da República 2 de setembro de 1945, né? No final aí do governo ditador de Getúlio Vargas, pelo Partido Social Democrático, PSD. Dutra foi eleito e nesse período, então, começa outro movimento também na nossa Constituição, que é a ligações de partidos políticos, começa as coligações. Então, ele foi eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, né? E com coligação, então, do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Então teve uma ligação aí. Seu vice era o Nerei Ramos, e o Dutra tem algumas características importantes aí para a gente relatar aqui, que serve para vocês para o vestibular. Então vamos lá, principais realizações do presidente Dutra, né? Então, primeiro, rompimento com as relações da União Soviética, porque estava forte o Partido Comunista aqui, aquela luta de Getúlio Vargas contra os movimentos comunistas, né? Até usou isso de arma para poder criar o seu golpe do Estado Novo, né? Então, ali quando estava rompendo, agora o Partido Comunista se torna forte no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, o Dutra ele não vai querer essas alianças, ele vai ter um forte rompimento, da mesma forma que Getúlio Vargas fez ali. Então, vai ter um alinhamento com os Estados Unidos, né? Então, o fechamento do Partido Comunista acaba sendo fechado, a cassação de mandatos, então, dos parlamentares desse partido vai acontecer tudo também nesse período. Fechamento de sindicatos, prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo, também Dutra, vai acontecer também nesse período, tá? E aí ele vai criar algumas coisas, como por exemplo a criação da Escola Superior de Guerra, voltada à formação de oficiais militares, criação de incentivos que favoreceu a instalação do país de empresas estrangeiras. Já começa as primeiras empresas estrangeiras a adentrar ao Brasil a partir do governo Dutra, e foi ele, no governo dele, que nasce o Plano SALT, né? Focado nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia, né? Por isso SALT, né? Então, saúde, alimentação, transporte e energia, né? Essa era o foco deles aí, com a falta de recursos para investimentos. Poucas ações foram acontecendo, mas o Plano SALT aí já começa a fortalecer nesse governo dele. Ele também vai construir a rodovia nesse período, esses governos, que a gente chama de populismo. Eles então, com a base do populismo ainda varguista, JK, então, vai usar muito esse argumento do populismo. Já estão com uma ideia também de surgir novas rodovias, ferrovias. Então, ele também vai construir a rodovia ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, né?
que é a atual rodovia Presidente Dutra, né, a construção da rodovia ligando Bahia e o Rio de Janeiro também, tá bom? Que ela vai linkar tudo aí. A instalação da Companhia Hidrelétrica também de São Francisco, né, que ele vai fortalecer também a instalação dessa companhia, já gera eletricidade no Brasil. Durante seu governo foi criado também o Estatuto do Petróleo, já começa aí, depois de Getúlio Vargas, só fortalece isso com a campanha O Petróleo é Nosso, mas já começa aí a campanha para a criação de refinarias e aquisição de navios petroleiros no governo Dutra. Em abril de 46, então, o seu governo proibiu os jogos de azar, né, que até hoje o Brasil é assim, talvez você não tenha percebido ou não entendido, caraca, no Brasil não tem, como acontece nos Estados Unidos ou em outros países, né, jogos aí, casa de caça-níqueis, etc, tudo isso é proibido. Então, em 46 ele proíbe também jogos de azar em todo o território nacional, e essa lei, ela existe até hoje. Pode ver que aqui não tem cassinos, etc. Quando alguma embarcação de outros países que são liberados vem entre o território brasileiro, eles não podem usar os caça-níqueis, né? Então tem toda uma junção aí, desde esse período aí, uma forte proibição dos jogos de azar no território do Brasil, tá bom? Em 46, então, 1946, vai ter, no governo de Dutra também foi elaborada a nossa Constituição, teve caráter democrático, olha, tá vendo, é um general, mas teve uma característica democrática, e ele reafirmou toda a liberdade, então, da Constituição, apesar de ter acabado com o Partido Comunista, né, presos também os sindicalistas, todos que faziam um movimento contra o partido dele. Mas, de qualquer forma, parece contradição, mas quais são as principais características dessa Constituição de 46, que é muito importante para nós, porque muitos governos vão mudando a Constituição, né? A última nossa aí, que a gente chama de Constituição Democrática, foi em 1988, né? Então, tá bem pertinho da gente aqui. Bom, vamos lá. Característica dessa Constituição criada aí no período de Dutra: restabelecimento das eleições diretas para presidente, governador, prefeitos, né? Então, mantido também para senador, a cada 4 anos, 8 anos, deputados federais, estaduais, vereadores. Então, a garantia dessas eleições feita pelo povo. Garantir igualdade de todos os cidadãos perante a lei, concedeu a liberdade de associações para fins permitidos de leis no país, estabeleceu liberdade de manifestação de pensamentos, a censura só poderia ocorrer em espetáculos voltados para a diversão pública, dependendo do que estava sendo colocado ali nessa diversão. As correspondências dos cidadãos não poderiam mais ser violadas. Olha, é sério, professor? Sim, né? Não sei se vocês sabem, mas é uma lei criada que até hoje ela é muito forte no Brasil inteiro, né? Não pode violar nenhuma carta de nenhum cidadão, isso dá cadeia. Liberdade de crença e de realização de cultos e outras atividades religiosas. Os protestantes começam a adentrar muito no Brasil também nesse período, final de Getúlio Vargas, no período de Dutra. Garantia ampla da defesa jurídica e das pessoas acusadas ali, tá? Então foi o governo dele, ele acaba então saindo do governo em 50 e 51, Getúlio Vargas volta nos braços do povo, como nós já discutimos isso, como agora essa Constituição tem que ter eleição, então agora Getúlio Vargas volta e vai ficar até 54, quando ele se mata, que nós já vimos isso. E aí eu quero falar sobre o outro governo, um governo também com características do populismo, chamado Juscelino Kubitschek, ou governo JK, que vai de 1956 a 1961, né? Então esse cara tinha alguns pontos importantes aqui. Ele foi um médico muito famoso em Minas Gerais, era um boêmio, gostava muito de dançar, e a bossa nova vai surgir no Rio de Janeiro nesse período, então ele vai pirar na bossa nova. Eram estudantes europeus que vinham para cá, ou que estudantes que estudaram na Europa música, que vieram para cá e queriam restabelecer uma nova cultura musical. Então a mistura do nosso samba com a MPB nasce a bossa nova. Então, ele era um boêmio, gostava muito de dançar, ter uma vida noturna aí, né? Então, ele passou por toda a parte foi prefeito em Minas Gerais, ele também foi vereador, foi deputado, foi tudo até chegar a ser presidente do Brasil aí, né? E ele tinha algumas características importantes. A média da quantidade de pessoas no Brasil nesse período era 60 milhões de brasileiros, né? Nós tínhamos 60 milhões de habitantes, então ele tem alguns planos importantes aí. Primeiro, geralmente, você pode ver que até hoje todo candidato tem uma meta, tem um plano de meta, tem um projeto,
né? Então, o dele, você lembra do Lula? Brasil sem fome. O Bolsonaro teve o dele aí também, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Todos eles têm um projeto, alguma coisa ali. O dele é o mais famoso de todos. O dele é 50 anos em 5. Ele queria melhorar essa produção no Brasil. Tudo que vinha de fora, vinha muito caro. Então ele teve uma ideia de fabricar no Brasil. Mas claro, fabricar, mas não era tudo nosso. Então ele vai trazer essas empresas internacionais para cá, empresas europeias e norte-americanas. E lembrando que ele é por causa dele que surge aqui em São Paulo o ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano, que é a região das montadoras. Hoje a gente chama de montadoras, mas na época de Juscelino Kubitschek era realmente fabricava os carros e as peças tudo no Brasil, né? Então, todos os veículos Ford, Volkswagen, Williams e muitos outros aí acabou se instalando nessa região. E lá naquela fabricava mesmo. Depois, com o tempo, foi virando só montadoras, que a gente chama hoje de montadoras. As peças já vêm prontas de fora e só monta aqui no Brasil, que aí é uma outra questão e é um problema. Naquele período gerou muito emprego para essas pessoas, então, com essa característica de criar essas montadoras na região do ABC aí, tá? Então, ele queria fortalecer a indústria, o comércio, a indústria de aço, mecânica, elétrica, comunicação e equipamento de transporte. Só para você ter uma ideia, a produção em todos esses setores aumentou 80% aí nas mãos do governo de JK. Né? Então, houve uma produção muito grande aí na indústria do aço, da mecânica, da elétrica, nas comunicações também e com equipamentos de transporte, tá? Em mais ou menos 1957 para 61, a taxa do crescimento foi real de 7%, olha só, ao ano, então melhorou a economia, mas nós podemos esquecer também que vai aumentar a dívida externa. O final do governo dele vai ser muito questionável pelo FMI, os empréstimos, Fundo Monetário Internacional, os empréstimos também foi muito complicado. O Brasil vai ter uma forte capacidade de produção de ferro e aço, né, pela disposição que nós tínhamos aí também do investimento nacional e do investimento internacional, e isso vai favorecer aí a concentração de capital e a entrada de empresas multinacionais no Brasil. Alguns historiadores, alguns pesquisadores dessa época, que chama até esse período JK da bela época, né? A bela época brasileira, onde vai vir muita empresa, sabe? Vai ter comerciais ali. Ah, você não está conseguindo fazer um suco? Seus problemas acabaram, aí surge o liquidificador, a mulher batendo lá o liquidificador bonitinho, fazendo aquele suco, né? A máquina de lavar e muitas outras coisas aí. Então, vai ser considerado Belle Époque. E carros, né? Muitos veículos também e a forte produção também de rodovias para poder transportar e movimentar tudo isso no Brasil. E a outra sacada muito conhecida do JK, que vai virar até o trabalhinho de vocês, é a construção de Brasília, né? Então a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, mas estava ali bem na porta do litoral ali. Então ele começa a surgir com as ideias, não foi ideia dele, né? No governo Dom Pedro II já tinha essa ideia de mudar a capital, de tirar ali do território do litoral. Você pode ver que nenhum país procura ter a sua capital logo na porta de entrada. Se é uma invasão, todo mundo domina, e justamente esse discurso que ele vai colocar na época. Ó, tá muito de cara aqui, precisamos construir um lugar mais ao centro do Brasil, como era os Estados Unidos ou como eram os outros países europeus. Então nasce a ideia lá no centro-oeste, né, criar então Brasília, uma capital federal. E ele vai conseguir aí uma loucura de 61 ou de 57 até 61, então fortalecer essa ideia de uma construção de Brasília. Vai ser terrível, muita gente vai para lá, para essa região. Por exemplo, os trabalhadores nordestinos vão para essa região, que a gente vai chamar de candangos. Eles vão trabalhar muito aí nessa região, muitos vão até morrer nessa construção de Brasília aí. Em 1960, não totalmente terminada, ele acaba então entregando. Ele teve aí como parceiros o Oscar Niemeyer como arquiteto e o urbanista Lúcio Costa, que acabou criando, que alguns fazem referências. O Lúcio Costa já deu entrevistas falando, olha, não era essa a ideia, mas lá parece um avião, a ideia de progresso, de crescimento. O Lúcio Costa já negou isso, mas você olhando de cima,
Brasília parece um avião com toda aquela ideia de progresso. E eu até indico para vocês ficarem espertos quando estiver assistindo um documentário, alguma coisa que envolve ali uma linha de férrea, né, uma linha de trem, ou uma rodovia, o carro andando, os caras falando alguma coisa, ou o avião, sempre é símbolo de progresso e futuro. Né? Então era muito usado nos comerciais do governo JK nesse período aí também, tá bom? Tanto que em 1900, é tão bonito lá, é tão legal, né, Brasília, que apesar da corrupção, que em 1987 ela foi tombada historicamente aí como patrimônio histórico cultural da humanidade, beleza? JK sai aí vitorioso, 7% ao ano de crescimento no seu governo e tal, então de 60 para 61 ele sai do governo, mas ele tinha então uma ideia de colocar um outro general no poder. A ideia dele estava apoiando então um general, mas não deu muito certo. Havia um outro candidato chamado então Jânio Quadros. Foi um dos tiozinhos aí político mais doido que eu já vi na minha vida, né, chamado Jânio Quadros, que ficou de 61 a 61. Ele não ficou muito tempo no governo. A gente vai falar um pouco sobre esse cara doidão aí que foi Jânio Quadros. Ele, então acaba perdendo as eleições, aí o Jânio Quadros entra, ele é considerado dos candidatos mais votados democraticamente do Brasil, tá? O Jânio Quadros, advogado, nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, transferiu a sua família para São Paulo e aqui iniciou na UDN, na União Democrática Nacional, ou seja, tinha toda a ligação com uma ideia da esquerda, né, uma forte queda aí pela União Soviética e tal, mas ele acabou então desenvolvendo demais porque ele tinha um projeto. E tanto que até hoje os políticos usam muito essas musiquinhas, além de Getúlio Vargas, também Jânio Quadros. Ele começou a andar com uma vassoura, dizendo que ia varrer a corrupção do país. Olha, gente, lá naquele período já havia uma preocupação forte com a política e com a corrupção, né? Será que ele conseguiu? Né? Então, Jânio Quadros assumiu a presidência, aí, tinha mais ou menos 72 milhões de habitantes do Brasil, iniciou um governo lançando um programa anti-inflacionário para diminuir a inflação no Brasil. Afinal, JK tinha deixado aí algumas dívidas externas já fortes com essas entradas de empresas internacionais, que previa uma reforma. Então, qual é a ideia anti-inflacionário? Previa, então, a reforma do sistema cambial, com a desvalorização do cruzeiro, na época, 100%, né? O Brasil, a nossa moeda cruzeiro estava terrível, era 100 mil, 200 mil cruzeiro para comprar ali uma lata de óleo. Então, a redução dos subsídios de importações, produtos de trigo, gasolina, também ele vai dar uma melhorada no preço. Tratava-se de incentivar a exportação do país, equilibrando uma balança comercial e pagamentos aí. Ele também foi aprovado no governo dele o Fundo Monetário Internacional, entrar mais ainda esse uso de dinheiro estrangeiro no Brasil, né? Credenciando o governo aí renegociações das suas dívidas deixadas aí pelos governos anteriores. Essa política teve um alto custo à população, implicando, por exemplo, com a elevação dos preços, que aumentaram muitos preços com os empréstimos FMI, renegociando as dívidas, a importação de trigo e outras coisas que estavam bom, acabou ficando mais caro. Como o pão hoje, por exemplo, está quase, ou está mais de R$1. Naquele período também vai ficar muito caro e o povo começa a bater de frente com ele. Ele também vai romper com os Estados Unidos, né? Então toda aquela coisa que nós tínhamos aí, que o Brasil tinha ligado aos Estados Unidos com o governo Dutra, ele vai ter uma tentativa aí de finalização e quebrar esse bloco com os Estados Unidos. E vai tentar então fazer o quê? Se aproximar do bloco comunista, né? Então ele vai ter uma relação aí com a União Soviética. Isso vai ser um grande problema, que os Estados Unidos e também os outros políticos aqui vão crescer o olho em tudo isso. Repercutiu de uma forma extremamente negativa essa ideia, e esse cara doidão resolveu fazer outras coisas também, que são leis morais. Proibiu mulheres andar de biquíni na praia, desfile da Miss Brasil, os jogos de azar, jogo do bicho e muitas outras coisas. Então assim, ele caiu matando também com leis morais, que é assim que a gente fala nesse período dele. Para piorar, com esses problemas aí, com a ligação dele com o rompimento com os Estados Unidos, o Che Guevara, que era ministro, né, da economia cubana, é um argentino, né, que ajudou na Revolução Cubana, vai passar para o Brasil aqui para ir para a Colômbia. Esse cara chama, ele fica sabendo, o presidente vai lá e chama ele, olha aqui a foto, condecora ele com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior ordem de heróico
do Brasil, o cara é doido, Estados Unidos, jornalistas, todo mundo cai matando nele por causa disso, dessa loucura que ele fez, e isso repercutiu de uma forma negativa demais. Os deputados acabam então não dando o apoio mais para ele, os Estados Unidos pressiona mais ainda, e aí para piorar ele rompe com a UDN, enfrentando a oposição cerrada aí do governo do estado, então, e aí ele começa a ter vários problemas, até com Carlos Lacerda, que estava ligado ali ao governo da União Democrática Nacional, né, então fortalecendo aí o PTB e também o PSB. Né? Esses são alguns principais fatores, e aí então o parlamento resolve se unir, vamos falar, ó, o que a gente vai fazer então com esse cara não pode continuar. E aí ele acreditava que os deputados iam votar a favor dele, para que ele ficasse e tal. E ele ficou lá, segundo os historiadores, esperando, e de repente a votação apresentada pelo Congresso Nacional não era aquilo que ele queria. Então ele acaba rompendo ali mesmo no parlamento com um discurso choroso ali, ele acaba rompendo com o Brasil no mesmo ano, 61, no mesmo ano que ele entrou. E aí agora nós vamos ter os problemas, porque o vice dele, que era o João Goulart, ou chamado de Jango, que vai ser a aula da outra semana que a gente vai falar sobre ele, está na China tentando negociar um comércio importante aí para o Brasil. E aí não dá tempo dele chegar e assumir, e já havia um desejo de golpe por trás de tudo isso. Então alguns ministros aí militares acabam batendo de frente então para que João Goulart não assumisse o governo, instaura ali um regime parlamentarista, não queriam permitir que o João Goulart chegasse a tempo, mas ele consegue entrar pelo Brasil meio escondido ali, diversos problemas, porque os militares vão querer o poder, surgem as ideias de invasão comunista novamente no Brasil, e aí vai vir o golpe de 64, né? Então o João Goulart não vai ficar muito tempo, vai sofrer o golpe justamente no período do governo dele, que ele era o vice de Jânio Quadros, e a gente vai ver isso na outra semana. Bom, é isso, um pouco desses três governos. Qual é o trabalho, professor? O trabalhinho de vocês é muito simples essa semana, é só para a gente poder fechar. Trabalho até 6 pessoas, sozinho, 2, 3, 4, 5 ou 6 pessoas, sobre a construção de Brasília. Sim, eu quero um trabalhinho bem legal aí, digitado no Word, tá bom? Pode colocar fotos, um pouco sobre a construção de Brasília. Mas eu queria um detalhe importante aí. Eu quero que vocês falem sobre os candangos, ou seja, sobre esses trabalhadores de várias regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, que foram trabalhar e sofreram muito, né, nessa construção de Brasília. Então eu gostaria que vocês falassem sobre a construção de Brasília e os trabalhadores chamados candangos. É isso, beleza, galera? Vamos que vamos, até a próxima semana.